Graça e paz, irmãos. Vamos começar hoje o nosso estudo no livro de Joel. Quantos já leram o livro de Joel? Levanta a mão para mim. Todo, dos 3 capítulos, tudo, né? Muito bom. Muito bom o livro de Joel. E hoje vamos tirar entendimento do livro de Joel. Então abre aí, livro de Joel, capítulo 1. Meus irmãos, eu não vou fazer uma mensagem explicando versículo por versículo do livro de Joel. Nós vamos fazer 6 temas, ou seja, são 6 semanas estudando os 3 capítulos de Joel e vamos tirar deles temas para nós entendermos o que Deus tem para nós em tempos de dificuldades, de adversidade. Vamos ouvir a palavra do Senhor, a voz do Senhor falando claramente ao nosso coração. Joel é o livro menos lido, sabia disso? Um dos livros menos lidos da Bíblia é o livro de Joel. Preciso ficar parado aqui, né? O livro de Joel é o livro menos lido da Bíblia, mas é um dos mais edificantes da Bíblia. Creio que você já leu o livro de Joel, eu coloquei lá no grupo do Zap, você leu o capítulo 1, você já leu, então nós não lemos o capítulo inteiro, apenas de 1 a 4. Então Joel, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Pode ficar sentado mesmo, mas com muita reverência, a palavra do Senhor está escrito assim, Joel 1, de 1 a 4. Ouçam isto, líderes do povo. O Senhor deu essa mensagem a Joel, filho de Petuel. Ouçam isso, líderes do povo. Ouçam todos que habitam na terra em toda a sua história. Já ocorreu algo semelhante? Contem a seus filhos o que aconteceu e que seus filhos contem aos filhos deles. Transmitam essa história de geração em geração. Depois que os gafanhotos cortadores devoraram as colheitas, os gafanhotos migradores comeram o que restava. Então vieram os gafanhotos soltadores e depois deles os gafanhotos destruidores. Não sei quantos entenderam o que acabou de ler, mas é isso que nós iremos tentar fazer aqui nessa noite, através do Espírito Santo. O tema da nossa mensagem de hoje, desses 4 versículos, é Você tem uma mensagem. A mensagem de Joel. É o nosso tema nessa noite. Meus irmãos, qual é a mensagem que você tem? Qual a mensagem que impacta o seu coração? E qual é a mensagem que você transmite ou quer transmitir? Você quantos lembram? Eu não lembro, eu pesquisei para dizer isso para vocês hoje. Lá na década de 90, mais aproximadamente 1998, foi quando começou nos Estados Unidos o que nós conhecemos hoje como e-mail. E-mail tinha até uma vozinha, né? Que era, você tem um e-mail. Então, quando chegava um e-mail para as pessoas que tinham internet, tinha uma vozinha dizendo, você tem um e-mail. E olha que essa frase foi tão impactante nos Estados Unidos, que eles fizeram um filme por causa dessa frase, que no Brasil foi traduzido como uma mensagem para você. É um filme de comédia romântica por causa da frase do e-mail, que é protagonizado por Tom Hanks, né? O mesmo filme de 98. Então, o tema, a mensagem, quando uma pessoa recebia uma mensagem, era algo tão inovador naquela época, que as pessoas ficaram impactadas com a voz de um homem dizendo, você tem uma mensagem para você. E essa mensagem foi gravada por um homem que trabalhava na empresa chamada AOL, que no Brasil é UOL, né? Universo Online, que significa as palavras UOL, Universo Online, né? Então essa empresa gravou essa vozinha, transmitiu a mensagem, essa mensagem impactou o mundo, apenas uma frasezinha dita, em apenas alguns segundos, impactou uma geração de uma certa forma que até hoje, essa frase, existem gravações com essa mensagem, com essa frasezinha, você tem um e-mail. Hoje não mais, porque hoje é o WhatsApp, né? A mensagem que a gente tem, às vezes a gente transmite pelo WhatsApp, né? É o mais usado. Há uns anos atrás era SMS, só que SMS era pago, né? Hoje o WhatsApp é grátis, de certa forma. A gente paga a internet, né? Mas não paga pela mensagem em si. Mas a mensagem, a importância de você ter uma mensagem e a importância de você transmitir essa mensagem do jeito que Deus a colocou no seu coração. E foi isso que o profeta Joel fez. Ele transmitiu
transmitiu literalmente o que estava em seu coração, vindo da parte de Deus, para impactar gerações. E se você, ao decorrer da leitura de Joel, se você não leu, quando chegar em casa, leu o capítulo 1, você vai ver que o profeta Joel, ao dizer isso ao povo judeu, ele fala assim, né, que isso seja passado de geração em geração. Se não me engano, no versículo 13 ou 14. Que essa mensagem seja transmitida de geração em geração. E qual é a maior mensagem que nós estamos esperando hoje em tempos de pandemia? Quem pode me dizer? Vacina. É a vacina. E quando isso chegar, tudo vai voltar ao normal? Normalizar? Infelizmente não. As coisas nunca vão voltar ao normal. Sabe por quê? Porque já não eram normais as coisas antes. As coisas não eram normais. Não se engane achando que tudo vai voltar ao normal por causa da vacina, porque vai ter muita gente ainda morrendo de câncer. Vai ter muita gente morrendo de AIDS. Você não vai ficar livre da doença, vai ter apenas mais uma para se preocupar. As coisas não vão voltar ao normal. Seja sincero consigo mesmo. Você que está aqui nessa noite, você que está me ouvindo através da internet, seja sincero contigo mesmo. Sua vida com Deus era normal antes da pandemia? O que você mudou com a pandemia na sua vida espiritual? Quantas coisas você alcançou? Quantas vezes você parou para prestar atenção naquilo que Deus tem a falar no seu coração? Quantas vezes você priorizou o Senhor na sua casa, no seu lar, nos seus afazeres, dentro de casa quando não tinha o culto? Não se iluda achando que as coisas irão voltar ao normal por causa da vacina, porque as coisas já não estavam normais. Olhando com cuidado, olha a cidade que nós temos, os governantes que nós temos, olha a sua vida espiritual. Olha você que também está me ouvindo nessa noite. Qual a importância que você tem dado para cultuar o Senhor, para a palavra de Deus? As coisas não vão voltar ao normal porque as coisas não estavam normais. A enganação no tempo de hoje, que aparentemente nos deixava pensar que as coisas estavam normais antes da pandemia, era a maquiagem chamada de, quem sabe? Rotina. A rotina maquiava o que já estava transparecendo no seu coração. Então o que a pandemia trouxe não foi algo novo. O uso de máscaras, sabe? O estar em casa. Ela só aflorou o que já estava no nosso país. Na vida espiritual, a pandemia só aflorou o que já estava dentro de você. Pessoas não mudam. Olha a nossa igreja quarta-feira. Não mudou nada. Não vai mudar nada. As coisas irão continuar, porque as pessoas, muitas delas não querem mudar. E é para essas pessoas que o profeta Joel escreve. Pessoas que precisam aprender a viver em tempo de adversidade. O tema central da mensagem da carta de Joel, se você analisar versículo por versículo, só tem duas histórias, duas decisões que você pode tomar. Quando você vê a calamidade, geralmente tem duas reações que você pode tomar mediante uma calamidade. Ou você busca Deus e procura se relacionar com Ele, ou você continua do jeito que está. Ou você muda, se relaciona, ou para você não vai mudar nada. Para muita pessoa não vai mudar nada a questão de ter uma vacina, de não ter uma vacina. As pessoas já não tinham a presença de Deus antes, já não buscavam antes, continuaram a buscar muito menos na pandemia e muito menos ainda ao decorrer dela. Porque a rotina tem voltado. Quando a rotina tem voltado, as coisas voltam e a maquiagem permanece. Qual é a mensagem que você tem? E qual é a mensagem que você quer transmitir? Essa mensagem precisa ser o que está em seu coração. Nessa noite é uma noite de mudança de pensamento. É uma noite de abrirmos os nossos olhos e de reconhecermos que as coisas já não estavam normais. E as coisas não irão normalizar se você não der liberdade para o Espírito Santo agir na sua vida. Qual é a mensagem de Joel? A mensagem que precisamos é a mensagem do profeta Joel. Eugênio Peterson, um grande estudioso da palavra de Deus, um grande teólogo do nosso tempo, na introdução que fez no livro de Joel, na Bíblia dele, a mensagem, existe a Bíblia a Mensagem, que é uma paráfrase de Eugênio Peterson, e agora tem a Bíblia a Mensagem de Estudo. Ele foi cirúrgico
né? Ou seja, ele consertou as coisas ao dizer algo sobre o profeta Joel. Olha o que ele disse. Ele foi cirúrgico ao dizer que a tarefa do profeta é levantar-se na hora da catástrofe e esclarecer quem Deus é e como Deus age. Você conhece o Deus que serve? Quem Deus é? Como Deus age? Isso precisa ser cirúrgico no seu coração. Você vai passar a servir mais a Deus quando você entender qual é o tipo de Deus que você serve. Existe um livro chamado Deuses Falsos, eu acabei de adquirir, do autor Timothy Keller, ou Tim Keller. Que existem muitos deuses que nós criamos para nós mesmos até no nosso subconsciente. E é isso que acontece na nossa vida, quando nós não conhecemos o Deus que servimos. Ele é correto e verdadeiro, e o caos se torna uma alavanca para arrancar as pessoas de seus pecados e liberá-las para Deus através da graça e nós que nos é estendida em Cristo Jesus. O fato que Joel usou como estampa para a sua mensagem foi uma praga. Qual era essa praga? Gafanhotos. Ele pintou um quadro do que poderia estar acontecendo, que não nos é certo isso, na sua cidade. Pode ser, tem várias interpretações para os gafanhotos, nós iremos ver daqui a alguns minutos, mas pode ser, né, uma alegoria. No Antigo Testamento tem muitas alegorias, é algo que ele entendeu, quis transmitir para o povo, ou pode ser literalmente uma praga de gafanhotos, que foi a calamidade que assolou a nação de Judá naquele tempo, né? O fato que Joel usou como estampa foi essa calamidade. Ele era tanto e tão catastrófico que o profeta comparou a nuvem de gafanhotos com uma maciça invasão militar capaz de destruir completamente uma nação inteira. E aplicando a mensagem de Joel para a nossa vida nos tempos de hoje, Eugene Peterson ele disse o seguinte, que em certo sentido, catástrofes, pandemias, recessões, ou qualquer outro tipo de catástrofe, seja ela pessoal ou universal, não introduz nenhum elemento novo na nossa vida. Apenas expõe a realidade moral ou espiritual que já existe, mas que estava escondida debaixo de uma camada de rotina, de preocupação com nós mesmos, de ocupação com os afazeres da vida. E de repente, face ao caos, está diante de nós um universo moral no qual nossas decisões acumuladas, o que dizemos, o que fazemos, como pensamos, tratamos os outros, a obediência ou a desobediência aos mandamentos de Deus são opostas em contraste com a forte luz do juízo divino. Então a pandemia não trouxe nada novo, não tirar nada novo, porque as coisas serão como é. A sua vida espiritual, olhe para dentro de você. As palavras do profeta Joel continuam a reverberar, a refalar ao longo das gerações, principalmente no tempo de agora. A mensagem de Joel é muito mais impactante do que você pensa. É muito mais do que apenas uma historinha que fala que gafanhotos, né, cortadores, migradores, devoradores. Ela é muito mais cirúrgica para o tempo que nós vivemos. Ou você aceita viver em calamidade, glorificando a Deus, ou você entrega os pontos. Quem foi esse profeta Joel? Quem foi esse profeta que escreveu 3 capítulos que hoje, em tempos de pandemia, podemos estudar sobre ele, pensar apenas nele, nesses versículos que nós lemos? Joel, ele não disse muito sobre si mesmo, nem mesmo sobre a época que ele viveu. Sabemos apenas que ele era filho de Petuel, no versículo 1. Nada mais. Ele priorizou falar de Deus, além de falar de si mesmo. Certamente alguém de renome entre o povo de Israel, e não ter falado muito sobre si, como veremos ao longo do livro daqui para frente, destacará ainda mais a mensagem comunicada por esse grande homem de Deus. Ele não fala de si, porque a prioridade de Joel é falar de Deus e o que ele tem para as nossas vidas em tempos de adversidade, em tempos de calamidade. Para quem Joel escreveu? Joel escreveu para uma nação devastada, desolada por uma calamidade de
gafanhotos. Então a cidade estava destruída por causa de gafanhotos. Era uma cidade, né, parecida com as nossas nos dias de hoje. Uma cidade que sofre com essa pandemia da Covid-19, uma cidade assolada, devastada. Essas pragas podem, né, desflorar uma árvore em muitos minutos, que são os gafanhotos. Existem alguns dados que eu quero passar para vocês sobre essa questão dos gafanhotos. Se você parar para pensar, em 1881 foi a última praga de gafanhotos, além dessa de 2020, que teve vindo para o Brasil, não chegou, graças a Deus, mas estava vindo para cá. E essa praga de gafanhotos, ela devorou 1.300 toneladas de comida em 1881. Ela era uma nuvem de 18 milhões de gafanhotos. Os gafanhotos, eles são uma praga tão destrutiva e eles procriam muito rápido, ou seja, eles só têm 5 meses de vida, o gafanhoto. Então, uma gafanhota, né? Momento de uma gafanhota produz 1.300 ovos, que serão 1.300 gafanhotos. Ou seja, na época, eu anotei aqui alguns dados, depois eu vou falar para vocês. Ela devorou, né? Essa praga de gafanhoto agora, vou falar de uma vez, de 2020, olha o que eu anotei aqui para vocês. Preste bastante atenção como essa praga dissolou no ano de 2020 alguns países. 11,9 milhões era o número de pessoas nos países Somália, Etiópia e Quênia que viviam necessidade de fome. 11,9 mil pessoas passavam fome na Somália, na Etiópia e na Quênia. A nuvem de gafanhotos, ela era de 4.850 quilômetros, que foi a área atingida. Na Somália, na Quênia e na Etiópia. 35 mil era o número de pessoas que poderiam ser alimentadas em um dia com uma nuvem de gafanhotos de 1 quilômetro quadrado. E 192 milhões de quilos de comida foram devastadas na Somália, na Quênia e na Etiópia em 2020 por essa praga de gafanhotos. Olha como essa praga é devastadora. Existem, sobre o que o profeta disse no versículo 4 de Joel, existem 5 possíveis interpretações para o gafanhoto: devorador, cortador, migrador, voador. Eu vou dizer para você, depois eu vou falar qual é a mais próxima, que a gente acredita mais. A primeira, você pode guardar para você. Primeira interpretação. Essa descrição dos gafanhotos, no versículo 4, aponta para os estágios da vida do gafanhoto, ou seja, etapas sucessivas do seu desenvolvimento: larva, polpa e inseto, de acordo com o que está no versículo 4. Então, a primeira interpretação é gafanhoto mesmo, animal, bicho. Depois, essa descrição fala de 4 tipos diferentes de gafanhoto. Não era o estágio normal, mas eram 4 tipos diferentes. Posto 2 novas palavras em hebraico, né, que eram 4 tipos diferentes, 4 espécies diferentes: portador, infestante ou migrador, saltador ou devorador e destruidor. A terceira interpretação, essa descrição detalha nuvens sucessivas de gafanhotos invadindo a terra. Joel estaria falando então sobre ataques sucessivos de insetos, ressaltando a intensidade de destruição. A quarta interpretação é que seriam 4 impérios, não seriam gafanhotos: portador, migrador, saltador, devorador. Não, seriam 4 impérios. Ele só usou gafanhoto para ilustrar. E a última interpretação seriam 4 demônios que atacaram a vida financeira dos judeus naquela época. Então, essas 5 interpretações. Aqui, Hernandes Dias Lopes, no seu comentário sobre Joel, ele chega a uma conclusão de que o certo seria gafanhoto mesmo, praga, bicho que devora comida e deixou o povo assolado com fome naquela localidade. Para nós, nos dias de hoje, um pregador chamado Robert Palmer, que é um ilustre estudioso do Antigo Testamento, no mesmo pensamento de Hernandes Dias Lopes, ele fala que Joel estaria retratando uma progressão de destruição,
Ou seja, o profeta estaria falando de 4 estágios diferentes no desenvolvimento de um único tipo de gafanhoto, ou ele estaria falando de 4 tipos diferentes de gafanhoto, ou ele estaria falando de 4 tipos diferentes de pragas de gafanhoto, como forma de destacar a completude do julgamento de Deus pelo seu número 4, os 4 cantos da terra, 4 evangelhos, né? Então isso seria a interpretação sobre gafanhotos, que traria para aquela calamidade, aquela cidade, naquela localidade, uma destruição de comida, de plantações sendo devastadas e povo passando com fome. Olhando por essa perspectiva, um povo que passa fome, da forma como Israel estava passando, da forma como muitas pessoas têm passado, fome de sustento absoluto, será que essas pessoas glorificavam a Deus ou se afastavam de Deus? Em meio a uma calamidade dessa, qual seria a sua posição? Você adoraria Deus ou você se afastaria de Deus se você estivesse passando fome de verdade mesmo? Um mês sem colocar nada no seu estômago. Como você viveria dessa forma perante a presença do Senhor? É algo a se pensar para você entender como aquele povo passou e a calamidade, o tipo de calamidade que ele enfrentou. Quando que Joel escreveu? Joel pode muito bem ter sido o primeiro dos profetas a escrever suas profecias. Ele foi um escritor lá na época de Joás. O livro dele está lá na frente, mas você pode ver em 2 Reis, capítulo 11, capítulo 12, em 2 Crônicas 21 e 24. Então Joel escreveu para Joás, na época de Joás. Você encontra o registro daquele período, nos livros de Reis e Crônicas. Joás subiu ao trono com 7 anos de idade, ele já era rei. Então, naquela localidade, o profeta estaria pregando, estaria falando sobre essa praga de gafanhotos, aproximadamente em 750 anos antes de Cristo, que seria ali perto do Mar Negro, mais ou menos onde Joel pregou, onde passou-se essa história. Falando tudo sobre isso, uma parte mais histórica, mais de conhecimento, vamos para a forma prática. Qual é a mensagem de Joel que você precisa transmitir? O que você precisa transmitir ao entender o que Joel escreveu em seu livro? Pois bem, assim como Israel, você tem uma mensagem através do profeta Joel para você passar, viver, frutificar e crescer em tempos de adversidade. Essa mensagem não pode apenas ser vivida por você, mas precisa ser transmitida para aqueles que precisam que você seja uma mensagem viva do Evangelho aqui na Terra. Pessoas que têm uma mensagem, pessoas que são verdadeiras e sinceras quanto ao que eu disse no início da mensagem, quando as coisas não estão bem, não estão normal, quanto ao comodismo espiritual, quando você é sincero, procura a cura e deixa Deus te curar, você pode transmitir a outros, ensinar outras pessoas a serem sinceras, verdadeiras e serem curadas assim como você vai ser. Se você tiver a mensagem de Joel para a sua vida. Além disso, a mensagem de Joel também é uma mensagem escatológica. Fala do final dos tempos. Mais para frente a gente vai ver mais sobre isso também. Lá nos versículos de 1 a 3 de Joel, que está escrito assim mais uma vez: o Senhor deu a mensagem a Joel, filho de Petuel: ouçam isso, líderes do povo, ouçam todos os que habitam na terra, em toda a sua história já ocorreu algo semelhante. Contem a seus filhos o que aconteceu, e que seus filhos contem aos filhos deles, e que eles transmitam essa história de geração em geração. Mas por que transmitir essa mensagem de geração em geração? É o que nós estudaremos mais para frente. O porquê de transmitir a mensagem de geração em geração. Apenas nessa noite, eu quero colocar no seu cérebro a seguinte coisa: qual é a mensagem que você está transmitindo com as suas atitudes? Qual é a mensagem que você tem para transmitir? São duas perguntas distintas, verdadeiras e diferentes. Qual é a mensagem que você tem para transmitir? E qual é a mensagem que você está transmitindo com as suas atitudes para com Deus? Deus, Ele nos dá oportunidades de sermos pessoas melhores dia após dia. Depende de nós sermos transformados, diferentes, mudados pela palavra, ou tudo vai
voltar ao normal, do jeito que está, do jeito que já estava antes. Coisas novas? Não. Coisas afloradas de que já estavam maquiadas por pensamentos de rotinas? Sim. Você pode ser uma pessoa totalmente mudada e diferente se você tiver a mensagem de Joel e a coragem que Joel teve para falar o que estava para ser falado, o que tinha para ser falado, aquilo que estava no coração de Deus. Você precisa entender qual é esse tipo de mensagem que está no seu coração e vai te levar a pensar: quem é Jesus? Ou qual é o Jesus que você está servindo? Qual é esse Jesus? É um Jesus que você se dobra perante a Ele? Ou é um Jesus que você acha que se dobra perante a você, com suas atitudes? Você adora de verdade esse Deus que você diz amar e servir? Ou você está sendo levado pelas ondas? Essa pandemia que está sendo devastadora para a nossa nação não é a primeira, não será a última, virão outras, pode ser que ainda piores, mas a sua condição espiritual só vai começar a mudar quando você começar a conhecer o Deus que você serve. Tem muitas frases que a gente não gosta de pensar, mas sendo verdadeiros conosco mesmo. Hoje em dia, a frase, a palavra que conhecemos por prudência, tem sido usada para maquiar outra palavra chamada falta de fé, que a gente não quer admitir, mas que de verdade pensamos estar dentro do nosso coração. Nós queremos parecer o povo mais, feliz, propagador, menos preocupado, porque Deus disse coisas, promessas, fez milagres. Somos o povo mais preocupado que existe, o povo mais medroso que existe. Isso é uma verdade. Muitas pessoas não concordam, não vão concordar, mas é uma realidade que se encontra no povo de Deus hoje. Pessoas preocupadas se vão pegar, se não vão pegar, se a curva está lá, se a curva está cá. Pessoas que acreditam em tudo que dizem, menos naquilo que oram. Aquilo que que oram, que dobram os seus joelhos. Se você dobra os seus joelhos, se você molha a sua Bíblia com as suas lágrimas, eu não digo que será um dia 100% de vitória, de bênção. Você pode ser acometido do vírus. Você pode morrer com ele também. Mas você não precisa ter medo da morte. Você precisa ter a alegria de estar com Deus de verdade. Tantas pessoas que estão com medo de morrer, eu não estou querendo nessa noite menosprezar o vírus, porque ele é letal, destrói vidas. Destruiu uma amiga minha, uma conhecida lá do 26, conheci ela desde quando eu era de lá. Levou, mas em nenhum momento ela deixou de fazer aquilo que era para ser feito. Qual é a mensagem que você quer transmitir com as suas atitudes? Aquilo que falamos pode ser muito bonito, lindo de se ouvir, mas como nós vivemos fará mudança em outros. Essa que é a mensagem de Joel para iniciar nosso estudo dessa noite. Dessa semana, Isso já está terminando. Desse mês, desse estudo, desse livro de Joel. Você precisa entender que tipo de mensagem viva você é, qual você tem sido e qual você quer ser. No decorrer dos 3 capítulos de Joel, nós vamos aprender 4 coisas que estarão juntas nas mensagens. Eu não vou falar todas hoje, só vou deixar você com água na boca para a semana que vem. Primeiro, nós iremos aprender a certeza e a severidade dos julgamentos de Deus, que devem incidir primeiro no propósito para o povo de Deus e depois em todas as nações do mundo. Deus é um Deus justo, julga e nos ama ao mesmo tempo. Na mesma proporção que Ele é amor, Ele é justiça. E isso Joel vai falar na sua carta. Um outro assunto que Joel vai falar é o destaque do dia do Senhor, nos propósitos e nos planos de Deus, e as várias maneiras pelas quais esse dia, que exibe a soberania e o senhorio de Deus, pode se manifestar na história humana. Em terceiro lugar, a convocação divina ao arrependimento,
que é a única resposta apropriada de homens pecadores à realidade dos justos julgamentos do Senhor. E por último, a consumada bênção do Senhor na renovação da terra pelo derramamento do Espírito Santo. O primeiro a profetizar o derramamento do Espírito Santo foi Joel. Joel, capítulo 2, versículo 28, até o versículo final, 32, se eu não me engano. Ele profetizou o derramamento do Espírito Santo, coisa que só aconteceu em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. Então ele já profetizou lá atrás o derramamento do Espírito Santo em tempos de calamidade, de destruição, de fome, de gafanhoto cortador, migrador, devorador, destruidor, em tempos de total assolação e falta de esperança. Joel profetizou o derramar do Espírito Santo. E é isso que você pode profetizar para a sua vida em tempos de adversidade. O derramamento do Espírito Santo na sua maneira de viver fará a diferença na mensagem que você quer transmitir